Vocês foram atraídos para este vídeo e ele o foi para vocês, em virtude da lei do retorno que vocês fizeram por merecer, pois ninguém cai em um vídeo espiritual de paraquedas. Existe sempre uma mão invisível que lhe guia para o caminho. Se você ainda não se conscientizou de que você é escravo da sua própria mente, você ainda não está apto a tentar conquistá-la, pois o primeiro passo em direção à libertação da sua alma é entender que a sua mente deveria ser a alavanca do seu espírito, ao invés de estar reinando soberana, subjugando a sua consciência e o seu corpo físico, tornando-os meros espectadores e até mesmo cúmplices dos seus desejos mais profundos, intensos e insaciáveis. Estes desejos, se forem uma experiência agradável para a mente, tendem a se tornar cada vez mais frequentes, e não importando quaisquer prejuízos ou efeitos colaterais. Estes desejos da mente, na verdade, são ordens que às vezes a consciência, num ímpeto de rebeldia, teme em não concordar e tenta impedir, e às vezes alcançam uma ou outra vitória, pois a consciência está predestinada a se tornar livre. Mas por enquanto, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Vale ressaltar que nem tudo que a mente acha que é bom para ela tem o aval da consciência, o que não significa muita coisa ou quase nada, pois a mente, neste caso, tem a consciência como subalterna, e quanto maior for a superioridade da mente sobre a consciência, mais a mente terá desenvoltura e menos impedimentos para lançar-se através do corpo em busca dos prazeres e sensações que ela julga precisar. Quanto mais adormecida for a consciência, mais livre será a mente para fazer o que quer. Uma vez que a consciência percebe a condição de escravidão em que se encontra, é inevitável que a mesma se lance na mais épica das batalhas, que é a conquista da mente, através da yoga e da meditação e da viagem astral. Não pensem que será uma luta fácil, pois a mente, percebendo o motim, irá fazer de tudo para não perder o navio, o seu reinado. Muitas vezes, a pessoa está meditando e sentirá intensa vontade de se coçar, sonolência, sentirá intensa vontade de comer ou de beber algo, ou fazer outra atividade, ou se mexer, ou simplesmente sentirá preguiça em meditar, ou praticar a sua yoga, ou a sua tentativa de sair do corpo, que também é outra senda de iluminação. Alguns praticantes de meditação, no início, sentem a mente um pouco embotada, meio turva durante algum tempo, mas depois esta sensação desaparece. Pode ser que o praticante sinta-se até um pouco triste por algum tempo, mas isso tudo são tentativas desesperadas da sua mente para te fazer desistir. O meu conselho é que persevere e não deixe estas sabotagens da sua mente te afastar do seu propósito. Durante algum tempo, a mente tentará mostrar sua superioridade através de uma enxurrada de pensamentos aleatórios, como se fosse um monólogo insistente, mas que com o passar do tempo e a disciplina do praticante, todos estes incômodos se amenizam e tendem a desaparecer. Então, o praticante passa a experimentar uma maior estabilidade e resiliência emocional. Mas ainda não está livre de recaídas,
pois a conquista da mente é, sem sombra de dúvidas, o maior empreendimento multi-encarnatório que a consciência que deseja evoluir precisa alcançar. E lembre-se de que o pior tipo de escravidão é ser escravo de si mesmo. Vamos juntos descortinar os mistérios do mundo espiritual e, para isso, deixe o seu like, se inscrevam no canal, compartilhe este vídeo com seus amigos, a seção de comentários está logo abaixo. Obrigado pelas visualizações que vocês têm me prestigiado. Um abraço e até o próximo vídeo.